Eu creio que nesses momentos que nós estamos passando, a comunhão parece que ela é dissociada, mas isso é mentira. Nós podemos ter comunhão mesmo não estando presencialmente. Estar presencialmente não significa, inclusive, que nós vamos ter comunhão. A comunhão é muito mais do que estar ou não presente. A comunhão vem do nosso relacionamento como homens e mulheres de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E dessa forma nós podemos ter pela internet, pelo iPhone, pelo WhatsApp, uma chamada telefônica, pode ser muito transformador e confortador para cada um de nós. Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito difícil nos dias de hoje. Eu queria continuar a trabalhar com vocês a temática da resiliência. Eu creio piamente, quando a gente começou a falar sobre essa temática, ainda no início de janeiro, final de dezembro, o sentimento é que nós vamos passar por um momento que nós precisamos adquirir resiliência para enfrentar as dificuldades. Sem essa resiliência, eu e você não conseguimos superar tudo aquilo que nós temos como desafio diante de nós. Nós olhamos para os jornais e vemos que a crise da pandemia, do coronavírus, a crise econômica é uma realidade hoje. Quem não está sofrendo com a pandemia, quem não está sofrendo com a crise econômica. Várias pessoas, a gente vê relatos que tinham um emprego, que tinham uma situação estável, economicamente falando, e hoje estão dependendo de uma ação social, estão precisando da ajuda dos irmãos, das irmãs, e estarmos colaborando uns com os outros. Domingo passado eu falei sobre essa resiliência no combate diário, usei a figura de um lutador, como se fosse um pugilista, um lutador de MMA. Ele tem que, em muitos momentos do combate, da luta, ele tem que buscar forças, coragem para não sucumbir e não estar ao mesmo tempo, como Paulo diz, dando golpes no ar, mas está atingindo e sendo realmente eficiente no combate, no seu ataque contra os adversários. Hoje eu queria falar, continuando sobre a resiliência, queria falar com vocês sobre a resiliência contra o obscurantismo. Principalmente nos dias de hoje, nós estamos enfrentando dias de obscurantismo. Há muitas informações, muitas coisas são colocadas hoje que estão sendo extremadas. Nós temos de um extremo um grupo que praticamente não consegue dimensionar a crise que nós estamos vivendo hoje, e no outro extremo nós temos outro grupo que está superdimensionando, complicando as coisas. E nós precisamos, hoje, mais do que nunca, equilíbrio. Equilíbrio também faz parte da resiliência. A resiliência vai nos ajudar, a mim e a você, a superarmos as dificuldades sem ignorá-las, mas sem exagerar na dose e sem ser afetado emocionalmente nesse processo. Eu queria trabalhar com vocês hoje o texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Paulo, quando ele fala sobre esse texto de Tessalonicenses, ele está fazendo uma discussão sobre a parousia, sobre a vinda do Senhor Jesus. Então ele começa a trabalhar já no capítulo 4 de Tessalonicenses, ele começa a consolar alguns irmãos e irmãs que perderam seus queridos, seus entes familiares, e ele fala, a vinda do Senhor, ela é presente. Esses que já faleceram já estão com o Senhor. Então ele introduz uma temática, uma colocação extremamente terapêutica nesse contexto de dor, de dificuldade. E a partir do capítulo 5, então, ele vem enfatizar justamente essa necessidade. Nós temos consciência da vinda do Senhor, a parousia, o dia do Senhor há de chegar para cada um de nós.
A partir do versículo 1, ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, não vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Esse texto, então, vem falar para mim a partir do princípio de que eles viveram uma crise, estão vendo pessoas que estão falecendo na família e eles estão aquela pergunta, e agora? Como será a partir de agora? Paulo, então, ele, a partir desse capítulo 5, ele faz uma didática aqui, pedagógica, ele separa do versículo 1 até o versículo 5, ele faz um alerta. Ele alerta as pessoas que, de alguma forma, estavam alienadas quanto ao contexto que estavam vivendo. Então, ele alerta para que elas possam, então, voltar a entender a realidade e poder, então, lidar com essa realidade. Do versículo 6 ao versículo 11, ele agora começa a apontar caminhos para mim, para você, para a comunidade na época de Tessalônica, para enfrentar essas adversidades. Nós temos que ter resiliência para servir ao Senhor e termos êxito no nosso dia a dia. O desafio é que nós possamos pelejar, vencer o inimigo, mas não é somente vencer o inimigo. Eu preciso vencer o inimigo e sair saudavelmente na outra ponta, na outra situação. E é interessante também porque, não sei se vocês acompanharam essa semana, saiu uma notícia nos jornais, e a Folha publicou nessa semana, acho que foi na quarta-feira, que descobriram fragmentos da Bíblia de 2000 anos atrás. Eles acharam 3 descobertas assim inusitadas em Israel, fragmentos escritos em grego há 2000 anos atrás, um esqueleto de uma criança de mais ou menos 12 anos de idade, de 6.000 anos atrás, e um cesto enorme, grande, né, de material orgânico com 10.000 anos de idade. Esse material foi descoberto aonde? Nas colinas, né, de Qumran. Nessa região de Qumran, existem grutas que ainda não foram acessadas pelo homem. Para chegar nesse local onde foram achados essas descobertas arqueológicas, eles tiveram que descer por rapel, porque não tem acesso a esse local, né? É um penhasco e é difícil acessar essas grutas. Mas é interessante que o texto que eles acharam, em grego, foi de Zacarias, capítulo 8, versículos 16 e 17, e Naum, capítulo 1, versículos 5 e 6. E diz assim: estas são as coisas que deveis fazer. Zacarias capítulo 8. Falai a verdade a cada um com o seu próximo, e executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas.
E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, assim diz o Senhor. É interessante porque tanto essa descoberta quanto o que eu quero trabalhar hoje, eles falam sobre a ação de Deus, mas um Deus que está presente na minha e na sua situação diária. Não é um Deus que está ausente, à distância, que dá as diretrizes, agora vira à esquerda, vira à direita, mas eu estou aqui distante, você que tem que se envolver e assumir os seus próprios riscos. Mas o texto que foi achado nas cavernas de Qumran, nas grutas de Qumran, e o texto que fala hoje de Tessalonicenses capítulo 5, vem falar justamente sobre essa ação de um Deus que se envolve comigo e com você. O Paulo, quando escreve o texto de Tessalonicenses, é interessante notarmos que o primeiro texto do Novo Testamento não foi o Evangelho, foram as cartas de Paulo. Primeiro, Paulo começa a escrever as cartas e depois vêm os evangelhos, porque Paulo começou a escrever as cartas para as comunidades, então os evangelistas começaram a tomar força para escrever e relatar a vida de Jesus, que nós temos os evangelhos. E o primeiro texto que foi escrito por Paulo, a primeira carta que foi escrita por Paulo foi Tessalonicenses. Então nós estamos lendo um texto que é um dos primeiros textos, um dos primeiros envios de consolação, de conforto, de orientação para a comunidade que está ainda a princípio, está iniciando a sua caminhada de fé. E Paulo aqui, em Tessalonicenses capítulo 5, ele faz um alerta perigoso, que a gente tem que conscientemente estar atentos nos dias de hoje também. Ele divide em dois grupos. Um grupo ele coloca que é um grupo que dorme. Esse grupo que dorme e tem um grupo que está desperto, está sóbrio, está acordado, está atento ao que está acontecendo. Existe um grupo que se embriaga e existe um grupo que está sóbrio, que não se deixou embriagar pelas circunstâncias. Para combater esse processo, então, para combater, de repente, essa dormência, que não é uma dormência normal, né? Para combater essa embriaguez, que pode ser, muitas vezes, essa embriaguez pode ser de conceitos, uma embriaguez filosófica, uma embriaguez de circunstâncias que vêm e acabam contaminando a nossa vida. Paulo, então, abre o capítulo 5 de Tessalonicenses, dizendo, versículo 1, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva. Paulo começa aqui a falar sobre uma coisa muito importante. No grego, no português a gente perde um pouco esse contexto, mas no grego aqui é muito esclarecedor, porque ele usa uma palavra para tempos e outra palavra para épocas. Numa concepção ocidental nossa, a gente sempre fala de tempo como tempo. Mas para o grego, o tempo tem duas conotações diferentes. O primeiro tempo que ele usa aqui, quando ele usa a palavra tempo para mais irmãos acerca dos tempos, ele usa a palavra cronos, que é a palavra que eu e você muitas vezes assimilamos. É a cronologia, é a sequência de fatos. Passado, presente, futuro. Ontem eu sei que é passado, porque foi ontem, hoje é o presente, e amanhã eu ainda não sei. Então existe uma cronologia, como se fosse uma régua, e a gente consegue medir acontecimentos, fatos, que vão se materializando, se tornando reais ao longo da história. Isso é a parte cronológica. Mas Paulo ele fala sobre a questão dos tempos e ele fala também das épocas. Então ele quer falar sobre algo mais do que o tempo e o tempo. Ele fala de um tempo que vai atemporalmente. E a segunda palavra então que ele vai usar aqui é kairos, kairon.
Quando o Paulo utiliza kairon, ele está falando sobre as épocas que acontecem ao longo da história e que elas operam independentemente dos fatos cronológicos. Nós podemos estar vivenciando um tempo que, ao nosso olhar, cronologicamente, ele é ruim, mas ele faz parte do tempo de Deus, o kairon, o kairos, que está contribuindo para que eu e você possamos prevalecer nas dificuldades que ainda virão, cronologicamente falando. E é esse processo que Deus está trabalhando comigo e com você, adquirindo eu e você bagagem, a construção da nossa forma de ser, o nosso estilo de vida, a nossa espiritualidade. Então, Paulo abre aqui o capítulo 5 falando sobre, olha, vocês já sabem que existe uma vida cronológica, que existe um processo de tempo, mas eu quero falar para vocês de um processo atemporal. Eu quero falar para vocês do Kairos. O Kairos, ele opera independentemente do Cronos. O Kairos é a intervenção e a ação de Deus em meio aos contextos que muitas vezes eu e você não entendemos. E certamente Paulo aqui está falando sobre, ele fala da parousia, da vinda do Senhor, certamente ele também está lembrando a comunidade de Tessalônica sobre essa ação da vinda de Jesus, que Jesus virá. Jesus virá. E isso é uma certeza. Já era uma certeza na vida de Paulo há 2000 anos atrás, é o que a gente descobre nos textos que ainda hoje são descobertos e pelos próprios testes do carbono 14 chegam à conclusão que tem 2000 anos. E é interessante isso, porque o texto que eles descobriram que foi escrito há 2000 anos atrás é o mesmo texto que eu e você temos hoje na nossa Bíblia. Não alterou nada. Isso nos dá a segurança de que Deus, quando deixa para mim, para você, a palavra, Ele deixa escrito porque Ele quer cumprir o que está aqui. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas para mim e para você. Não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o bispo, não é para o arcebispo, não é para o papa. É para mim e para você, homens e mulheres de Deus, que amamos e servimos a esse Deus. Mas Paulo continua então, versículo 2, ele fala, porque vós mesmos sabeis perfeitamente, então ele já lida com a comunidade sobre um conhecimento que você e você não é mais um menininho em Cristo Jesus, não é mais uma criancinha, já tem uma fé, já tem uma espiritualidade. Ele diz, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Paulo aqui começa a falar sobre uma questão importante para mim e para você, ao lidarmos com esses contextos adversos. Eu e você temos que, por obrigação, nós temos que buscar sempre o equilíbrio. Temos que buscar sempre estarmos fortalecidos pela palavra de Deus e bem informados com aquilo que Deus tem como propósito para mim e para você em Cristo Jesus. Quando Paulo aqui ele começa o versículo 2, ele dá por certo, sabeis perfeitamente. E essa preparação do cristão é ato inquestionável. Vocês já sabem disso, já sabem que haverá o dia do Senhor, haverá a vinda do Senhor, e todo esse processo Deus está preparando a mim e a você hoje para esse dia, para esse momento. Então, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É interessante porque quando Paulo usa esse termo, o dia do Senhor, para a comunidade judaica, o dia do Senhor era usado no Antigo Testamento como o alerta do dia do juízo. O dia do Senhor era temido porque vai vir o dia do juízo e ele vai separar os bons dos maus. E é interessante porque sempre se colocava os bons, aqueles que têm
ao Deus de Israel como seu Deus, e os maus, os gentios, os que não conhecem esse Deus de Israel, e eles vão ser julgados e vão ser condenados. Mas ainda no Antigo Testamento, Amós faz uma correção dessa visão equivocada. O nosso Deus é um Deus que deseja a salvação de todos. Não importa a raça, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a etnia, não importa a cor, não importa nada disso. Ele deseja a humanidade ser restaurada e ser salva. E a partir de Amós, então, essa concepção do dia do Senhor passa a ter uma nova conotação, um novo propósito é colocado nisso. E Paulo, então, para falar sobre o dia do Senhor, ele coloca a questão do que está acontecendo no seu contexto. Versículo 3, ele diz assim: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Paulo aqui faz a introdução de uma temática importante, a questão da alienação. Então ele fala, quando alguém tiver, eles, ele falou assim, nós não pensamos assim, mas eles, os que não conhecem a Deus ainda, eles vão dizer, paz, está tudo bem, está tudo tranquilo, Ele fala paz, ele fala segurança, está tudo sossegado, nós estamos seguros. Aí ele diz, é nesse momento que você tem que abrir o olho, porque certamente, ele diz aqui, sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. Paulo faz uma comparação importante aqui. Como aquela que está grávida sabe que vai ter o momento de parir a criança e vai ter dores de parto, assim, ele fala, eu e você, como homens e mulheres de Deus, temos que discernir que quando disserem paz, segurança, está tudo bem, tudo em paz, abre o olho, porque é aí que vai vir a repentina destruição. Eu e você temos que ter um discernimento de tempos. Por isso ele fala de início de Cronos, mas depois ele passa para Kairos. O Kairos vai me levar, se eu entendo o tempo de Deus ele vai interferir no Cronos e vai mudar a minha realidade, aquilo que eu e você vemos cronologicamente. Mas continuando nessa visão, versículo 4, ele diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Você não está em trevas. Você não está no escuro. Você não está perdido nesse contexto. Para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Paulo aqui está sendo bem didático, ele fala assim, não estar em trevas, não é questão de a luz estar acesa ou a luz está apagada. Ele está falando aqui sobre estarmos ignorantes ao que está acontecendo. O homem e a mulher de Deus, ele discerne o contexto que ele está vivenciando, a sua realidade, e ele percebe, há uma ação aqui presente. Isso não é natural. Há uma ação espiritual por trás disso tudo. Nós estamos vivendo dias que o espiritual e o que eles colocam como socioeconômico se mesclam, se confundem. Não sei se vocês já repararam algumas afirmações, já vi pessoas incrédulas falando que essa pandemia é uma demonização da situação. O próprio ditador lá da China já falou que isso é um demônio, esse vírus. E a gente precisa discernir as coisas e entender que Deus está falando conosco e através de nós há uma mensagem a ser passada nesse processo. Por isso ele diz, vós não estáis em trevas. Eu e você não podemos estar nesse obscurantismo. O que procura fazer as trevas? O que procura fazer o obscurantismo? Amenizar aquilo que não deve ser amenizado e supervalorizar aquilo que não precisa ser supervalorizado.
Eu preciso ter, nesse momento, equilíbrio para lidar com esse processo. Não estar nem ignorante, mas nem estar apavorado e desesperado diante das circunstâncias que eu e você estamos enfrentando. Para isso, ele diz aqui no versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz. Vós sois filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Paulo, então, faz uma distinção. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, nós não somos filhos da noite, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia. E por sermos filhos do dia, Deus nos dá clareza e discernimento para discernirmos as circunstâncias, discernirmos aquilo que está acontecendo ao nosso redor e atuarmos de forma equilibrada, coerente, inteligente nesse momento. Ser filho dos dias, nesse momento, vem dizer para mim sobre essa clareza. Cada vez mais eu sinto que nós precisamos de pessoas com clareza de ideias, clareza da realidade, para poder ajudar no contexto que muitas vezes vem gerar o pânico, o medo, as mentiras, aquilo que comumente é colocado hoje como fake news, né? O pessoal se desespera e começa a espalhar fake news. Precisa ter clareza para separar o que é e o que não é verdade, o que é e o que não é realidade. Então, a partir do versículo 6, como eu disse no início, Paulo fala sobre sobriedade, do 1 ao 5, ele faz um alerta, mas a partir do versículo 6, então, ele vem apontar para mim, para você, caminhos para que eu tenha vigilância dentro desse contexto e, através da sobriedade e da vigilância, consiga adquirir resiliência para superar a dificuldade. Versículo 6, ele diz assim: não durmamos, pois, como os demais. Então, Paulo olha para a realidade, para o seu contexto socioeconômico e diz: tem gente que está dormindo, tem gente que está alienado, que está deixando a banda passar e não está prestando atenção, está dormindo. Dormiu no ponto, o ônibus passou e ele não viu, né? Está dormindo. Ele diz: antes vigiemos e sejamos sóbrios. Que interessante aqui. Ele fala sobre cuidado para nós não dormirmos, e ele fala ao mesmo tempo sobre sobriedade. Sobriedade é aquilo... Não, Paulo não está falando aqui sobre você pode beber vinho, não pode beber vinho, né? Infelizmente, tem algumas igrejas hoje que ficam numa discussão, né, sem muito objetivo. Essa semana mesmo eu conversava com alguns irmãos e a gente lembrava, quando nós estivemos em Israel, e teve um grupo lá que ficava discutindo se o primeiro milagre que Jesus fez, se ele transformou a água em vinho ou a água em suco de uva. Aí tinha um grupo lá pentecostal, né, falando: não foi vinho, foi suco de uva. Não era vinho, né? Porque Jesus não iria transformar água em vinho, porque o vinho é alcoólico, não sei o quê. Ele falou: por favor, né? Por favor, né? A gente tem que ter mais coerência e mais clareza nesse momento, entender que não era suco de uva, era vinho. O pessoal estava embriagado, já estava meio, né, chequetré lá. O próprio mestre da cerimônia falou: você fez o contrário, né? Quando o pessoal normalmente põe um bom vinho no início, né? E aí quando o pessoal já está todo embriagado, ele pega aquele vinho de terceira, né? Sangue de boi, né? Aí põe para o pessoal lá e toma aí, bebe esse troço aí, né? Já não sabe mais diferenciar, né? Louro de urubu, né? Já está chamando de urubu de meu louro e pronto, aí toma sangue de boi, né? Paulo, coerentemente, ele está usando essa imagem do sóbrio. Ele não está falando aqui sobre essa questão pequena
do vinho ou do não vinho, do suco de uva. Ele fala de uma outra embriaguez. Mesmo porque Paulo tem um texto que ele recomenda que você deve tomar um cálice de vinho para você ter uma saúde normal. Era importante na época usar o vinho, né? Se você olha na história, em muitos momentos o vinho foi importante, inclusive para passar por pandemias. A água muitas vezes era contaminada, e aí o pessoal bebia vinho em vez de beber água, para superar as pandemias. Coisa de louco, né? Se você for dar esse exemplo para algumas pessoas, com certeza elas vão se utilizar desse exemplo para analisar, eu devo beber mais vinho do que beber água, né? Não estou fazendo essa defesa aqui não, né? Mas Paulo está falando aqui sobre uma outra embriaguez. A embriaguez com as mentiras. A embriaguez com algumas inverdades. Que primeiro, a princípio, podem parecer verdades, podem parecer importantes, mas a gente acaba sendo contaminado, embriagado por aquilo e acaba sendo seduzido por aquela circunstância. Por isso, Paulo introduz aqui a questão de sermos resilientes. Ele diz, não sejamos como os outros, não durmamos como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. O ato aqui de vigiar também é importante. O vigiar aqui não é somente estar olhando para ver se vem um ladrão ou não vem um ladrão, né? O ato de vigiar aqui é separar essas questões e poder coerentemente trabalhar com elas e ajudar as pessoas ao nosso redor. Nesse processo, como filhos do dia, Paulo aqui começa a introduzir a questão daquilo que Deus tem como propósito para mim e para você. Mesmo em meio a contextos difíceis, adversos, ácidos, amargos, dolorosos que eu e você estamos passando, mesmo em meio a tudo isso, Paulo fala, então, sejamos sóbrios, não nos deixemos embriagar demais pelas dores, pela enfermidade, pelos problemas, porque senão a gente passa a ser pessimista, negativista e não consegue enxergar a realidade. Eu creio que nem o pessimista, nem o positivista ajudam. O pessimista, o negativista, ele sempre vai olhar as circunstâncias de uma forma negativa. Ele não consegue trazer boas ideias. Ele só é crítico. Ele traz somente a crítica. Não é uma crítica construtiva, não acrescenta nada. Ele só fala daquilo que está ruim. Mas para falar o que está ruim, muitas vezes eu nem preciso, porque eu já estou vendo, eu já sei, né? E isso não me ajuda, não me acrescenta em nada. O positivista, ele vai sempre ver a perspectiva da história, das circunstâncias, como sendo maravilhoso, perfeito, né? Então, como se você vivesse num mundo cor-de-rosa, né? É um mundo da glomina, que a gente fala lá na Espanha, né? Ele sempre acha que vai se resolver, vai ser fácil, e isso também não ajuda, não constrói nada. Nós devemos, na verdade, ser realistas, sermos sóbrios, como Paulo está falando aqui. Separarmos aquilo que é pessimismo, separarmos aquilo que é positivismo, né? Aliás, o pessoal sempre fala que positivista, né, só ajuda quem escreve livro, né? Porque ele vende, né, o livro e ajuda ele, né? Não ajuda a gente, né? Mas Paulo aqui fala sobre vigiarmos. Vigiarmos nesses contextos é que vai nos ajudar a termos uma atitude equilibrada em meio a essa situação. Por isso ele fala, não durmamos como os demais e também, cuidado, seja sóbrio, não se deixe embriagar por essas situações. Tenha uma vida equilibrada. A vida equilibrada aqui é justamente o ponto de saúde que a gente consegue encontrar. Tem uma saúde física, emocional e espiritual. É um objetivo que eu e você devemos
buscar, lutar por isso. Não é um pacote pronto que vem e acontece na minha e na sua vida. Eu e você temos uma participação diária nesse processo. E aí ele continua então dizendo, versículo 7, porque os que dormem, de volta à temática, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. E aqui nós começamos a perceber que Paulo está indo para um contexto muito mais profundo, uma discussão muito mais além do que somente a questão de ter noites de sono em claro, ou dormir, né? Ou beber um copo de vinho, ou não pode beber um copo de vinho. Paulo aqui está falando para mim e para você sobre uma discussão que eu vejo nos dias de hoje importante, de estarmos aprofundando aquilo que está acontecendo e separarmos aquilo que está no obscurantismo. Existe uma ação que parece que você está na penumbra, um mundo cinza, as coisas não são muito claras. E se eu for ficar somente nessa penumbra, nesse mundo cinza, eu vou me embriagando e vou acabar enfermando. Os índices de suicídio estão aumentando, os índices de violência doméstica estão aumentando, os índices de violência durante a noite, por causa de toque de recolher em muitos países, estão aumentando. E a gente começa a perceber, mas se tudo isso não está ajudando, por que eles estão insistindo em coisas que não estão ajudando? E aí entra a penumbra. Aí entra esse mundo cinza que eu e você precisamos buscar sobriedade e vigilância. A sobriedade e a vigilância, na verdade, tem que ser hábitos constantes na minha e na sua vida como homens e mulheres de Deus. A sobriedade e a vigilância vai ajudar a mim e a você a permanecermos durante o dia, não entrarmos em obscurantismos. Nós somos filhos do dia, filhos da luz. E permanecer nesse processo é justamente lutar para que eu e você não caiamos em ações obscurantistas, tentando tapar o sol com a peneira, fingir uma coisa que não é. Para essa questão, Paulo entra com um ponto que é chave nas suas cartas. Paulo, vez por outra, entra com essa temática. Ele fala, eu e você precisamos ter um equipamento espiritual. E aí Paulo, então, fala para mim e para você sobre esse equipamento espiritual. Versículo 8 ele diz, mas nós, porque somos do dia, então eu e você somos aqueles que pertencem ao dia, sejamos sóbrios. Até aqui ele está repetindo a mesma temática que já vinha falando nos versículos anteriores. Vestindo-vos, então ele fala, agora começa a utilizar de um equipamento. Vestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo aqui utiliza de uma temática importante e a gente conseguir fazer uma associação de que eu e você temos que todos os dias nos vestir de algumas virtudes, alguns princípios importantes, né? Então ele usa aqui de uma tríade de virtudes. Eu tenho que me vestir dessa tríade de virtudes para superar a realidade que eu estou enfrentando. Na utilização dessa tríade de virtudes, ele fala de uma imagem, que era a imagem que ele tinha na sua época, que é uma armadura, como se fosse uma armadura. Então ele fala da couraça da fé e ele fala da couraça do amor. Como se fossem duas partes da mesma armadura, como se de repente fosse a parte da frente da armadura e a parte das costas. Mas eu tenho que me vestir da couraça da fé e do amor para estar sóbrio diante das dificuldades. Nesse processo, o que ele começa a explicar aqui para mim e para você? Que essas duas partes da mesma armadura, elas vão servir
de instrumental de proteção para que eu e você possamos enfrentar os inimigos. Ninguém vai para a guerra de sandália havaiana, né? Toalhinha no ombro, né? Bonezinho e protetor solar. Protetor solar eu vou para a praia. Para a guerra eu tenho que vestir a armadura. Eu tenho que me preparar. Paulo está dizendo aqui que nesses contextos, acorde, você está em guerra. Nós estamos numa guerra. Uma guerra moderna. Uma guerra que o mais importante não são balas, não são bombas, mas que fazem tanto estrago quanto. Tantas vidas estão se perdendo, estão morrendo, como se fosse uma guerra tradicional, como nós vimos até os dias de ontem. É a nova guerra. Para usar essa analogia, Paulo fala, eu preciso botar a armadura. Ele começa falando sobre a couraça da fé. A couraça da fé é aquilo que me ajuda e ajuda a você a não oscilarmos diante da crise. A fé me alimenta e me fortalece para que em meio ao contexto de crise eu possa ir mais além, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A fé me ajuda a superar aquilo que eu estou vendo como realidade, mas eu sei que aquilo não se limita somente àquela realidade. Deus tem mais do que isso para mim e para você. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Deus tem uma promessa a se cumprir na minha e na sua vida. Quando Paulo fala que vestir-se da couraça da fé, eu só posso lembrar do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova, a certeza das coisas que não se veem. Se eu estou vendo, já é realidade, eu não preciso mais ter nenhuma certeza. A fé é aquilo que vai me ajudar diante das circunstâncias, mesmo eu não vendo, eu sei que Deus tem uma promessa. Mesmo eu não sabendo qual vai ser o resultado disso, eu sei que Deus vai abrir portas, Deus vai atuar, vai interferir, porque Deus já interviu na história no passado, Ele vai intervir na história do meu presente. Então, a minha concepção não é cronológica, é kairos. Eu sei que o meu Deus é um Deus que atua em épocas em meio à história. A história, ela está a serviço de Deus. Não Deus está a serviço da história. A gente que está pensando que o Cronos hoje domina sobre Deus. Deus não vai fazer nada sobre isso. Não, Deus está fazendo. E estarmos aqui hoje já é um milagre. Já é o cuidado de Deus. E isso é trabalharmos coerentemente, corretamente a nossa fé. A fé é isso. Mas eu não posso ter somente a fé. Ele fala de uma segunda couraça. Ele fala da couraça do amor. O amor me leva a olhar para o meu próximo com um olhar mais carinhoso. O amor me leva a olhar para o meu próximo com um olhar de que eu enxergo que ele tem falhas, ele tem defeitos, mas ele tem virtudes. Ele tem coisas boas. O amor me leva a entender que Deus age além do que essa visão contábil de 1 mais 1 é 2. Se você me dá, eu te dou. Se você não me dá nada, eu não te dou nada. Isso é uma visão contábil. Quando eu penso no amor, eu me lembro de 1 Coríntios 13. Paulo, quando fala de 1 Coríntios 13, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Paulo fala assim, olha, mesmo que eu tivesse tudo, mas eu não tiver amor, então é barulho, é como um metal que retine, é como um sino
que toca, faz barulho, mas não traz resultado. Em muitos momentos na história foi a visão de amor que trouxe a construção de uma nova realidade. Paulo aqui está falando que você precisa se vestir da couraça da fé e da couraça do amor para, aparamentado, preparado para a guerra, você poder enfrentar a dificuldade. Se você não fizer isso, sinto muito, mas você está entrando na guerra com um protetor solar e sandália havaiana. Para completar, na tríade de virtudes, que você vai ver isso se repetindo em vários textos de Paulo, Paulo falando sobre fé, sobre amor e sobre esperança. Paulo fala sobre o capacete da esperança da salvação. O texto é bem claro. A vossa firmeza de esperança em Cristo Jesus. Paulo aqui está falando sobre a necessidade de eu ter ser sóbrio, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. O que é o capacete da esperança da salvação? Paulo aqui está falando para mim e para você o que já começou a carta dos Tessalonicenses logo no primeiro capítulo. Capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 10, ele diz: e esperardes dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber que Jesus, que nos livra da ira vindoura. É Jesus quem livra a mim e a você das crises. É Jesus quem vai livrar a mim e a você dos problemas. Eu posso trabalhar aqui, me vestir corretamente, com a couraça da fé, com a couraça do amor, botar o capacete da esperança, mas eu tenho que ter consciência que a minha esperança não é porque eu tenho olhos azuis, que eu não tenho, mas é a ação de Deus presente. É a ação do Senhor que faz a diferença. É o Senhor Jesus quem nos livra da ira vindoura. E por isso, então, no versículo 9, ele fala sobre foco. Versículo 9 ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando sobre foco. Deus não destinou. Em outros momentos, Paulo, em Romanos, mais tarde, vai falar sobre predestinação. E isso é complicado. Até hoje tem uma discussão, entre os presbiterianos, os calvinistas e os arminianos, mas não é esse o tema da questão. Ele fala sobre destino aqui. Ele fala destinou, ele diz aqui no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Esse não é o meu seu destino, não é o meu e o seu foco. O meu e o seu foco é outro. Eu e você fomos destinados para outro objetivo. O texto no original, no grego, ele fala de eteto. Eteto é um foco claro no grego. Eteto quer dizer para mim um direcionamento, um objetivo claro. Então ele diz, o meu eteto, o seu eteto não é a ira, mas o meu eteto, o seu eteto é o Senhor. E é o Senhor quem faz diferença na vida de cada um de nós para superarmos as dificuldades. Mas não é um pacote. Não é um pó de perlim-pim-pim. Não é mágica. Porque Deus me destinou para a bênção, para a vitória, então eu não vou ter problemas. E aí as pessoas não conseguem entender quando vêm os problemas. Veio os problemas na sua casa. Então, meu irmão, você não tem fé. O seu problema é que você não tem fé, por isso que veio os problemas na sua casa. Você precisa ter mais fé, precisa ler mais a palavra, precisa orar mais, precisa jejuar, precisa orar mais. Você está com falta de fé. Aí o camarada vai para casa, vai orar, vai jejuar, vai buscar mais fé, e aí continua vindo problema. Aí ele entra de novo em crise. Aí ele vem, mas pastor, eu estou buscando fé e não está resolvendo. Então, meu irmão, você tem pecado. Tem pecado escondido na sua vida, tem um pecado oculto, e você precisa revelar o pecado, confessar o pecado, para que você saia dessa maldição. E aí o pessoal acaba entrando numa fantasia que é uma coisa de louco.
Ele tem um problema, tem uma crise e começa a ficar doido, porque ele está sendo mal orientado. Paulo aqui, ele fala claramente, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação. Quando ele utiliza essa palavra alcançar, tem a minha participação nesse processo. Uma participação saudável. Alcançar, eu estou lutando. Eu luto junto com Deus. Não é mágica de Deus, eu espero que caia do céu. Não, eu luto. Eu saio de casa, eu enfrento os problemas, eu supero as dificuldades, eu estou alcançando a salvação no Senhor Jesus Cristo. Paulo, de uma forma coerente aqui, ele fala que é importante que eu, para superar aquilo que está sendo hostil contra mim, a crise, a guerra, a pandemia, os problemas, eu preciso alcançar isso em Jesus. Ele vai me dando, então, um desafio, para que eu e você não fiquemos de braços cruzados, né, achando que tudo vai cair do céu. Do céu vem chuva, gente. Do céu vem chuva. E aqui no nosso caso vem neve. Deus quer que eu e você trabalhemos para alcançarmos a nossa vitória em Cristo Jesus. Não é mágica. Deus quer que eu e você trabalhemos. Ele fala, vai e eu estou contigo. Eu sou contigo. O nosso Deus é um Deus conosco, Deus Emanuel. E aí por isso ele termina dizendo no versículo 10, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Esse processo de alcançar a salvação é que vai me livrar da ira, é que vai me livrar dos dias maus, é que vai me livrar dos problemas. É um processo natural, quer vivamos, quer durmamos, vivamos para o Senhor. Então eu tenho princípios que são inegociáveis. Eu não vou agir como todo mundo faz. Eu não vou falar como todo mundo fala. Eu não vou ser como todo mundo é. Eu vou, através dos princípios e valores cristãos, eu vou permanecer firme, sóbrio, vigilando. Se eu não vigio, eu caio. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar sendo sóbrio nesse processo. Para encerrar, versículo 11, ele fala aqui para nós, muito sabiamente, Paulo aqui encerra esse texto, versículo 11, falando sabiamente. Ele diz, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Até o versículo 10, Paulo deu pancada. Chamou as pessoas a terem sobriedade, vigiar, terem uma atitude coerente. Você tem que participar, você tem que trabalhar, você tem que lutar. Ele exorta a comunidade tessalônica para que ela atue, não fique pensando na mágica. E não se embriague com os obscurantismos, não durma no ponto diante das dificuldades. Ele exorta a comunidade. No final, ele acaba fazendo aqui um elogio. Ele faz aqui um fervoroso e carinhoso elogio à comunidade. Ele diz, exortai-vos uns aos outros, então chame a atenção do seu irmão, da sua irmã. E aqui não é chamar a atenção, é que eu tenho a verdade, você é burro, então eu tenho que dizer as verdades para você, e aí eu passo por cima de você como um trator. Isso não é exortação, isso é mal educação. Exortar é, meu irmão, você está passando por essa dor, eu posso te ajudar, vamos fazer assim. Isso é exortação. A exortação acontece através de uma consolação. Se não houver consolação, não é exortação, é má educação.
Tem muita gente confundindo exortação, se achando crente, com má educação. Então ele fala aqui, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Se é para ser mal educado com você, eu não vou edificar você. Edificação é um contexto que a gente entende muito bem hoje, nesse contexto urbano. É edificar, é construir, é ajudar a pessoa a crescer, é ajudar a pessoa a amadurecer, é levantar a pessoa, não é pisar na pessoa, afundar a pessoa e derrubar a pessoa. Edificar é que ela se levante. Edificar é fortalecer a pessoa para que ela fique firme. E aí a palavra de Paulo vem dizer para mim e para você, nesse processo, do que é ser resiliente. Ser resiliente é estar sóbrio e vigilante diante das circunstâncias. Ser resiliente é se revestir dessa armadura que Paulo coloca aqui, dessa tríade da couraça da fé, da couraça do amor e o capacete da esperança. Ser resiliente é ajudar o meu irmão, exortando a ele em amor e edificar o meu irmão. Muitas vezes as pessoas só sabem trazer críticas negativas, amargas, que ao invés de ajudar a pessoa a se levantar, afunda mais. E por causa desse tipo de gente, tem muita gente que hoje está fora da igreja. Está distante de Deus. Como se Deus fosse o culpado da má educação do fulano. O fulano é mal educado, não tem nada a ver com Deus. E às vezes o fulano é o pastor, às vezes o fulano é um apóstolo, às vezes o fulano é um bispo, e aí eu acho que ele é mais mal educado ainda, porque ele está lidando com uma liderança que ele não tem capacidade para ser líder. Líder é aquele que exorta e ao mesmo tempo edifica. Líder é aquele que traz fé, traz amor e traz esperança. Se não está acontecendo isso, ele não é um líder. Se afaste dessa pessoa. Tenha discernimento. Não caia em obscurantismos. Não se embriague por mentiras. Deixe que o Espírito Santo de Deus traga equilíbrio a mim e a você. E seja você esse agente espiritual de equilíbrio. Leve as outras pessoas resiliência. As pessoas estão olhando para mim, para você, como eu e você estamos lidando com essa crise. E a melhor forma de lidarmos com essa crise é vestirmos a armadura e irmos para a batalha. Mas em Cristo Jesus. Amém? Quero ter um momento de oração com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Que Deus possa estar falando através dessa palavra ao seu coração essa noite. Que você que tem passado por lutas, por dificuldades, você que está me ouvindo essa noite, que tem lutado e tem chorado muitas vezes, sem ninguém perceber, saiba que Deus está percebendo. Deus está vendo suas lágrimas. Deus sabe das suas lutas, as ansiedades, os medos, as preocupações, as angústias que passam no nosso coração e muitas vezes temos vergonha de dizer, porque vão pensar, eu não tenho mais fé, vão pensar que eu não sou mais crente, mas essas angústias é a matéria básica para o mover do Espírito Santo de Deus e transformar os meus e os seus sentimentos, trazendo certeza, trazendo fé. Fé é certeza, trazendo a nós esperança, não de dias melhores, mas esperança em Cristo Jesus. Nosso advogado que julga a minha e a sua causa, trazendo a cada um de nós amor,
O amor ágape de Deus, o amor que transcende, que banha a nossa alma, o nosso ser e nos fortalece, nos dá forças para continuarmos a batalha e sermos mais do que vencedores, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por cada um dos teus filhos e filhas. E eu quero te pedir, ó Pai, carinhosamente essa noite, que o teu Espírito Santo possa, nesse momento, tocar, toque o coração do teu filho e da tua filha essa noite. Toca a alma, a psique, toca ali dentro, Pai, aquele contexto que muitas vezes está conturbado, aquele emaranhado de sentimentos que muitas vezes nos levam, Pai, a oscilar, a duvidar, a termos medo, a termos ansiedades e angústias. Toca, Espírito Santo de Deus, a matéria da psique, a alma, e renova, ó Deus, essa noite a alma do teu filho, da tua filha. Renova a alma da tua igreja, para que ela, renovada pelo mover do teu Santo Espírito, possa estar edificando, possa estar ao mesmo tempo exortando e edificando em Cristo Jesus. Revestida pela couraça da fé, revestida pela couraça da esperança, revestida pelo capacete da esperança, eles possam estar superando, encontrando na fé, no amor e na esperança instrumentais para lidar com a realidade e prevalecerem, serem saudáveis, serem sóbrios, estarem acordados, vigilantes e trazerem uma nova característica para essa realidade, caracterizando a mão do Senhor presente. Seja, Pai, com cada uma essa noite. Dá ordens, ó Deus, aos teus anjos, para que se acampem ao redor dos teus filhos e filhas, para guardá-los, para protegê-los e para livrá-los de todo mal. Para que coerentemente, saudavelmente, firmes na fé, exortados pela tua palavra e edificados pela tua mensagem, da tua palavra rema, da tua palavra viva, possam estar produzindo e sendo realmente eficientes na batalha, revestidos com a armadura de Deus, prevalecerem como igreja do Senhor. Toca, Pai, aqueles que passam pelo luto, por aqueles que passam por dores emocionais, e transforma, Pai, o mal em bem. Traz consolação à tua igreja, para que ela possa consolar. Traz à tua igreja, Pai, a autoridade para edificar no contexto que nós estamos. Nessa pandemia mundial, sejamos filhos do dia, filhos da luz, para levar luz, levar a palavra da verdade, levar o amor de Deus e abençoar a todos e todas ao nosso redor. Seja, Pai, com cada uma aqui presente, com cada um de nós, abençoando e fortalecendo em Cristo Jesus. Para o louvor do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Eu sei que muitas vezes eu e você passamos por lutas.
Mas essa palavra que Paulo escreve fala para mim e para você, não é o fim, não é o final. Que eu e você possamos sair daqui essa noite, e você que nos escuta pela internet também possa fazer o mesmo, que nós possamos ser agentes de transformação, sermos resilientes e exortarmos e edificarmos em Cristo Jesus. Seja você um agente transformador, um agente de bênção, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana em Cristo Jesus, você que nos acompanha. Fique na paz.